Olá, pessoal. Então vamos agora a mais uma aula, né, se assim considerarem, sobre religião e espiritualidade, ainda, desconstruindo o o texto bíblico, sim, trazendo as curiosidades e as contradições de um conjunto de livros, né, como a gente já viu, né, que tem séculos de existência. Mas não só de existência, né, tem séculos de cópias, transformações, e vou sempre repetir, né, para quem está chegando agora e não assistiu os outros, mas que pode injustamente assistir os outros, para entender esse processo da desconstrução, né. Desconstruir um texto desse, né, que é um conjunto de textos, tem muito significado para nossa, civilização, principalmente a ocidental, e diante do quadro que a gente está vivendo no século XXI. É como se a gente estivesse se aproximando, nós não estamos ainda, mas se aproximando de um fim de ciclo, né, nós estamos ainda numa transição, acredito eu, porque o século XXI, ele prometeu, vamos dizer assim, né, houve uma proposta de renovação. Na verdade, se antecipa muita coisa, porque esse processo de evolução, de progresso, ele não é tão rápido. Essa ideia do salto quântico, que acontece com as substâncias, que foi popularizado entre nós, pela mídia, tá meia verdade também, porque esse é o problema desse paradigma base da nossa civilização ocidental, através da cultura e da religião do livro, né. É a questão do um, e de pontos, que não se explica, pontos, vazios, em que parece que a humanidade deu salto. Na verdade não. Talvez, o processo de transição seja tão confuso como esse que a gente está vivendo, que seja difícil de você relatar, pelo fato de não ter uma unidade, porque o ser humano percorre esta unidade, consciente ou inconsciente mesmo, né, conscientemente. Que homem? Esse homem, vamos dizer, não vou dizer moderno, mas que se diferencia de um homem, uma humanidade que convivia com a diversidade, vamos dizer, com raças, com tipos diferentes. Há uma ânsia de unificação, uma ânsia de colocar um princípio comum, que também, mesmo que fosse um mesmo princípio, não explica a diversidade, e as pessoas têm muita dificuldade de aceitar a diversidade. A democracia é algo a ser sempre construído, houve algumas sociedades que tiveram um exercício, né, de democracia, de tolerância, não é fácil, né, ele é ele é meio imposto, né, as ditaduras são muito mais naturais, por causa da questão do um, né. Então, assim, um universo, um início, né, um princípio, o Big Bang, um Deus, uma consciência, e o múltiplo, né, o universos, ou origens, ou raças, ou tipos, fica subjugado a esse um, dentro da máxima, afinal, somos todos um. Somos? Somos todos um? A gente não é um nem com a gente mesmo, a gente não lida com a nossa diversidade. A gente tem que conhecer, iluminar, até para fazer um exercício para ser um.
para, a partir dessa unidade, ainda aqui, de personalidade ou egóica, quiser chamar, eu possa fazer vamos dizer, um upgrade, a tal da ascensão, que não vai vir de cima para baixo, porque não tem como, porque aí eu defendo a ideia do livre-arbítrio. Se eu tenho que compreender o meu irmão, perdoar o meu irmão, né, tá no texto, né, a tal religião do um, e mesmo hoje no senso comum, nas psicologias, né, na mídia, você tem que esquecer, ele tem outro nível de consciência, perdoar porque ele não sabe o que faz, né, o seu marido não soube o que fez, seu filho não sabe o que faz, sua mulher não sabe o que faz, ninguém sabe o que faz, então vamos todos nos perdoar, né? Então é nesse sentido que eu pergunto, eu tenho que perdoar porque ele não sabe o que faz, né? Então eu solto e deixo que ele evolua no seu tempo, na sua consciência. Mas a ideologia diz que de um momento para outro, escatologicamente, messianicamente, vai aparecer um ser ou um grupo de seres que vai nos elevar, salvar, iluminar do nada. Todos. Porque aí é assim, todos, até os que estão nas cadeias, nas prisões, os assassinos, todos serão elevados, iluminados. Então, assim, essas teorias, elas têm milhões de falhas, elas são midiáticas, ideológicas, têm propósito de controle. Então, tem que perceber que ideia, que crença você abraça. Para quê? Esse somos todos um, de um certo ponto para baixo, para achatar um grupo de pessoas para não ascender. Porque de um ponto para cima não somos todos um, não trocamos nossos bilhões. Não compactuamos da mesma religião, da mesma ideia, brigam entre eles e entram em consenso somente quando é a dominação, o massacre. Portanto, tem que ter claro na cabeça como isso tudo se processa. E ainda que esse texto não tenha ou não tenha tido essa proposta que nós estamos tendo hoje, ele fundamenta, ele dá a base, tá? Então, a gente diz, né, o judaísmo e o cristianismo e o islamismo que vieram depois, né, que é o mesmo Deus, o mesmo um, são religiões do um e do livro histórico. Por quê? Diferencia das outras. Há religiões que não têm livro, que são cultos apenas, práticos, mágicos, fantásticos, que seja, que queiram dizer, deuses, seres da natureza. Oh, quão ignorante ele é, porque cultuava a pedra ou cultuava o sol. E você? Uma mitologia de Adão e Eva. Uma mitologia de um Deus que cria você do barro. Ah, mas isso é metáfora, tanto quanto a dele. Então, as pessoas, sabe, isso aqui, isto aqui é fundamental. E a gente não pode chegar à consciência, nem à exoconsciência, que é uma balela que está sendo divulgado, tá? Que seria uma consciência além, extra e tal, só porque eu tenho uma experiência extrafísica, não quer dizer que eu estou com uma exoconsciência, é a mesma consciência que pode sair. Não tem que dizer que é de uma natureza diferente, é a mesma consciência, só que ela tem que evoluir, ela tem que se superar para alcançar este contato para além do corpo, mas não é uma outra consciência. Porque senão a gente vai inventar sombra, id, ego, alma, consciência, exoconsciência, superconsciência, supraconsciência, não vai parar. E o ser é um. Aí sim, o ser é um. Dá bilhões, trilhões, quatrilhões, semelhantes, mas não o mesmo, nem igual, tá? Então,
O nosso cérebro, um grande mestre chamado Krishnamurti, eu gosto muito dele, porque ele chegou a um ponto em que ele falou assim: não, não é possível, porque a pessoa não pensa, como não arbitra, como não raciocina, como não vê aquilo que ele estava vendo de uma maneira muito simples, que não tinha nenhuma transcendência. Isso que eu trago também não tem nenhuma transcendência. Eu ainda não estou falando de nada transcendente, nada que transcende. Quando eu falo de uma experiência extrafísica, eu falo de uma experiência extrafísica, mas uma epifania, uma transcendência está para além disso tudo. E essa ideia de vou dar um salto, não vou dar salto, porque o elétron que dá salto, ele tem queda. Estão esquecendo de dizer que quando você recebe muita energia, para dar o salto num determinado momento é fácil. Agora, manter isto é que é um desafio. Esse é o tal do ó do bobó. Vou dar o salto quântico, mas vou manter. Eu compro uma nova casa, ganho na loteria, salto quântico financeiro. Eu vou conseguir manter se eu gastar todo esse dinheiro, né? Comprando um casarão, comprando um carrão, não sei o quê. E aí? A manutenção disso ao longo dos anos. Tamanho, a estrutura, o gasto. Principalmente aqui no Brasil, que a nossa deficiência, eu ainda acho que é maior, porque brasileiro não tem a cultura de preservação, de cultivar nada, nada. O brasileiro quer plantar e dar. Veja, está inclusive nas cartas de quem descobriu. Em se plantando tudo dá. Veja, em se plantando tudo dá não quer dizer que não tenha que se cultivar, que não tenha que se cuidar, que não tenha que se tratar. Mas para o povão, para o senso comum, ficou em se plantando tudo dá. Eu taco lá o caroço e que fica de qualquer maneira. A semente, pum, tem que dar. Ninguém me disse que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que cultivar. Mas é meio óbvio. Então, faz a estátua, colocou lá, o troço vai caindo de podre. Então, o dinheiro para manutenção, ele tem que ser pensado antes no planejamento, e não é. Pode crer. Eu quero inovações, eu quero fazer mais, eu quero aparecer. Mas eu não quero renovar, não quero. E principalmente se a obra for subterrânea. Aí piorou. Por isso que no Brasil não tem. Não tem saneamento, não tem esgoto. A maior parte desse país não tem. Olha, eu não sei o número, mas eu acredito, vou chutar 18%, 20% das cidades brasileiras. Aqui não tem, ali não tem, ali não tem, ali não tem, ali não tem. Não temos encanamento de gás, não temos encanamento de esgoto, é tudo fossa, não há aproveitamento disso, muito pouco. Oh, meu Deus! E a gente está querendo dar um salto quântico para a quinta dimensão, porque essas ideologias surgem muito daqui e pouco em outros lugares que sabem que não é assim. Então, essa religião, que é do livro, você pode perguntar, ué, e não tinha livro no Oriente? Né, texto, não livro nesse sentido, né? A religião, chama religião do livro, é a religião do escrito, né? Da escrita, né? Da fixação do texto, né? De uma escrita, de uma única fala. A gente vai encontrar no Oriente algumas coisas, sim, mas com essa proposta histórica, política, social, moral, não, não. Na verdade, esse texto se opõe, né? Ele se constituiu assim após, veja, é um texto recente, é um texto de 2000 anos antes de Cristo, 2500 no máximo antes de Cristo, mas os textos lá do Oriente são muito mais antigos, e outros textos que foram destruídos, queimados, etc, 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 que a gente sabe, Biblioteca de Alexandria, biblioteca tal, biblioteca tal, biblioteca tal, né? Que depois eu vou trazer esses nomes todos para vocês, que são as bibliotecas antigas, inclusive em Pompeia. Pompeia aí foi o vulcão, mas havia uma grande biblioteca, tanto é que parte desse acervo foi salvo, porque uma pessoa, né, eu esqueci o nome do tal maravilhoso gênio, né, que quis salvar grande parte de Pompeia por causa da biblioteca, dos documentos, que ele sabia que existiam, e o troço estava queimando, fumegando, ele mandou barcos, era um comerciante, mandou barcos
para tentar salvar ali aquela região, mas chegou uma hora que ele não podia mais, porque a fumaça estava tão insuportável que iria matar, envenenar o próprio pessoal das embarcações. Então, a história de Pompeia é bem interessante, porque foi mais coisa destruída e queimada. E quando se fez a extração, tanto é que desapareceu, inclusive historicamente. Só depois que encontraram uma referência e encontraram onde quer que foram cavar, que viram como que era essa vida em Pompeia. E um pedacinho disso estava lá naquele museu nosso, que pegou fogo, aquele lá do Rio de Janeiro, da Quinta Museu, da Quinta da Boa Vista, né? Então, voltando à questão do livro, né? Ele inaugura depois de um contato com a Babilônia, de um contato com o Egito, de um contato com outras civilizações, sim, estruturadas, muito bem estruturadas, com conhecimento de medicina, de astronomia, ou astrologia, se alguns querem, mas era uma astronomia, porque havia navegação, havia estudos do céu, havia conhecimento de planetas, estrelas, né? Tanto é que o árabe tem isso, né, bem anterior a este povo, né? Tem, inclusive na Bíblia, a referência dos tais reis magos, que eram persas, aí tem toda uma dominação persa, que eles também passaram por essa dominação, então eles conheciam, sabiam que essas civilizações mais antigas do que a dele, eles eram tribos nômades, o que a gente pode chamar de judeu ou hebreu, eram tribos nômades, se juntaram, aí tem as tais tribos, e aí esses êxodos. O que é um êxodo? Não é porque foi exilado. Êxodo é um nomadismo, eles sempre foram nômades, um nomadismo para uma civilização, para tentar ali constituir, em vez de eles não tinham condição, não sei, não constituíam a própria, e sempre indo em algum lugar. Agora, também não foram em massa para o Egito, porque isso não, arqueologicamente não tem, historicamente não tem, não compete nem com Ramsés II, nem com outros. Então, é fake, vamos dizer assim, né? Agora, parte desse povo atravessou, sim, parte. Porque não tem como entrar 600 mil homens no Egito, que seria maior do que a população do Egito, da época. Tá? Então, não é todos os judeus foram escravizados, subjugados, uma parte foi para lá, sim. Tá? Então, tem que ler, tem que estudar. Então, eu estava falando disto aqui. Por que a gente não estuda? Por que a gente não lê? Por que a gente passa uma encarnação inteira, não leu. A outra encarnação, pouco leu. A outra encarnação, só trabalhou. A outra encarnação... Então, isso aqui não vai para frente. E de uns tempos para cá, o que a gente tem? Tela. Começou o entretenimento, os filmes, mas aí você tinha que ir ao cinema, aí os cinemas começaram a contar para você as grandes histórias. Ora, se eu não li, se eu não estudei, quando eu vejo num filme uma superprodução, eu, ignorantemente, tendo a acreditar que aquele filme está falando a verdade. Como eles fariam aquela produção toda para me contar uma mentira? Entende? Esse é o raciocínio da maior parte das pessoas, inclusive alfabetizadas, inclusive letradas, inclusive mestradas, doutoradas, que acreditam que o entretenimento tem algum comprometimento com a verdade. Se a própria religião não tem, a política nunca teve. Como que eu vou acreditar que o entretenimento, que o cinema, a televisão vai ter essa preocupação? São textos ficcionais. Ah, alguns textos ficcionais, eles querem provocar, querem questionar, vão tentar buscar algumas coisas de verdade. Mesmo quando diz assim, este filme baseado em fatos reais, baseado não são os fatos. Fato mesmo só no momento presente que você está vendo. Passou por um filtro, você já não está vendo. E mesmo você vendo, é o seu filtro, a sua interpretação, né? Se eu vejo uma velhinha ser assaltada e dar no ladrão, se eu pego a cena mais dela batendo no cara e o cara fazendo um escândalo, eu começo a pensar que essa velha é horrorosa, que é absurdo, como é que ela anda armada, e o coitado
que estava só abordando a velhinha, porque eu não vi nada, eu não sei, eu só estou vendo por uma parte, aí eu posso ficar do lado errado da situação, né? E isso assim, direto. Então, voltando, Krishnamurti fala disso aqui. Cérebro. Para dar um salto quântico no seu cérebro, encha de energia. Qual é a energia? Respiração, meditação e muita leitura e exercício de reflexão. Mas para isso eu preciso ter elementos. Qual é o elemento? Vamos botar a teoria da comunicação? De mim para mim. Então, eu sou emissor e eu sou receptor da minha reflexão. O meu eu profundo, sombrio, subconsciente, tem uma linguagem. O meu eu, luminoso, não tão luminoso assim, mas da vigília, tem outra linguagem. Aqui tem uma lógica, aqui outra lógica. Então, na hora que eu vou estabelecer uma comunicação, eu preciso de um canal, né? Esse canal, né? Eu interiorizando, fecho o olho, faço reflexão, né? A parte reflexiva, né? Eu vou me flexionar para dentro de mim. Mas qual é o código que eu levo? Eu preciso ter o mesmo código para emissor e receptor poder entender a mensagem. Porque ela fala chinês, eu vou fazer. Ah, legal. Não sei se é legal ou se não é. O cara pode estar até rindo e dizendo que eu estou indo preso e eu estou lá, concordando e rindo. Então, eu tenho que ter código, que o canal é fácil, tá? Para poder decifrar a mensagem. Então, essa sombra, esse subconsciente, manda uma mensagem. Sonhei com enchente, sonhei com escadas, sonhei com árvore, sonhei com caranguejo, sonhei com cachorro, sonhei com lobo, sonhei com... O que é isso? Eu sonhei com abelhas, sabe? É a linguagem cifrada que está aqui. Aí você vai lá, pá, deleta. Ah, isso é só sonho, isso é besteira, tá. Bom, emudeceu isso aqui. E quando eu quero, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, não sei o que eu estou sentindo, não sei o quê, e quero olhar para dentro e ver, né? Eu vou conversar com esse meu eu, vamos dizer assim, vou querer clarear o que está na sombra, e eu não tenho linguagem, ou a minha linguagem é muito restrita, o que você está sentindo? Não sei. Pergunta. É um negócio, é um trem, é uma dor, eu sei. Aí, se você não tiver palavras, elementos deste código, eu não posso nem especular. Qual a diferença entre uma depressão, um mal-estar, uma tristeza, uma angústia, uma saudade que me abala, ou mesmo um baita mal-estar intestinal que vai roubando a minha energia mental, com diarreias constantes, com infecções constantes. Como que eu vou saber realmente o que está acontecendo comigo se eu não colocar informações, principalmente da minha língua, porque eu não penso em inglês, eu não penso em francês, eu posso até estudar, mas eu não penso. A minha língua materna, que eu escutei desde o útero, ela é super importante para mim. E eu tenho que aprofundá-la para poder saber o que acontece. Eu selecionei 450 palavras entre atitudes mentais e emocionais, né, processos, só em língua portuguesa, que se eu passar para a maior parte das pessoas, algumas, com muita honestidade, vão ter que buscar no dicionário e outras sequer vão achar doideira e loucura. E o senso comum, a mídia, né? O que a gente tem aqui faz o quê? Grupos, prateleiras, não é nem prateleira, já são baús. Depressão, ansiedade. Né? O que mais? Agora tem as síndromes. Esquizofrenia, tudo, que é estranho. Esquizofrenia igual estranho. Ouvivose, estranho. Surto psicótico, estranho. Está falando coisa com coisa, estranho. Então,
uma pessoa que ora em línguas, como diz o pessoal evangélico, é isso, esquizofrênico. Pessoa que ouve é esquizofrênico. Mas tem esquizofrênico mesmo. E aí, qual a diferença? A linha, né, pelo estudo mais sério da transpessoal e não dessa coisa de massa, desse freudianismo aí de massa, a transpessoal, a Gestalt, a Jungiana, dá um pouco mais de fundamento para você ver que pode ter um fenômeno ali para ser estudado, para ser considerado. Né? Ele pode ter tanta verdade quanto factual puder ser, certo? Eu tenho que comprovar isso. Agora, somos uns seres, nós somos seres simples, amebas, bactérias? Não. A gente pode dizer que a gente é um conjuntão de bactérias e outras coisas e com muito mais coisa. Porque se a gente fosse considerar que a gente veio lá da sopa, né, a gente ficou um ser super, 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 super complexo. Não adianta dizer que mesmo que a consciência fosse comprovado como um fenômeno derivativo de um cérebro super elaborado, é sofisticadíssimo este aparelho aqui, ainda que fosse, isso não responde nada se eu não souber o que é isso, na verdade, como usar isso, como aproveitar isso e isso a meu favor, e depois a favor do mundo, meu comportamento, etc, etc, etc. É derivativo. Então, quando o Krishnamurti fala que esse cérebro condicionado não é que ele seja contra o condicionamento, porque muita parte nossa tem que ser condicionado. Condicionado a andar, condicionado a ler, condicionado a dirigir não sei o quê, avião, foguete, trem, não sei o quê. Sabe? Tudo é condicionamento. Mas tudo, quando eu crio, é um condicionamento? Quando eu toco um artista, um virtuose, sim. Você pode dizer o máximo do condicionamento. Mas é só isso? E o criador? Os que criam? Não ficam captando, sabe? Isso aí é uma idiotice que falam. Ah, está tudo já feito na quinta dimensão e eu fico captando. Eu vou falar num vídeo de projeção astral, em, puxando um pouquinho mais para cá, essa ideologia que veio do espiritismo absurda. Que são aquelas interpretações midiáticas assim, tudo está pronto. Passado, presente e futuro já existe. Então, já existe, cruza os braços, até os cientistas. O que eles estão fazendo? Para que descobrir isso, aquilo, aquilo outro? No final das contas, princípio, bum, fim, trum. Acabou. Não é nada. Sabe? Então, esses são os simplismos que vão jogando para seres complexos, para sociedades complexas, que não ajuda ninguém. Não é assim que a gente simplifica. A gente simplifica estudando a complexidade e dando conta dela. E dando resposta para cada extrato dessa complexidade, tentando resolver os diversos níveis, tanto quanto possível. É o desafio da existência aqui agora. E será que não é um desafio fora daqui? Essa ideologia de que eu saio daqui, a complexidade é só aqui, a dor é só aqui, o problema é só aqui. Quando eu saio do corpo, bum, virei bolinha de luz, tudo calmo e tranquilo. Não. Tenho certeza que não. Então, qual o sentido de estudar fora daqui? Qual o sentido de investigar? Qual o sentido de vagar? Qual o sentido de não saber, mesmo quando você está fora daqui? Porque da mesma maneira que a ciência aqui está engatinhando, a gente, quando sai em determinados níveis, estamos engatinhando nesse processo. E ninguém vai poder te falar uma verdade que você não possa decifrá-la nem alcançá-la. E olha que tem coisas que você fica sabendo e quando chega aqui você não tem palavras. Então a gente está muito ainda aqui, né? Mas com uma cabecinha que está hoje reduzindo. A gente tinha que ter ampliado. No meu tempo, havia um desenvolvimento,
né, uma ideia, né, vamos dizer, uma crença que a gente ia melhorar, que no século XXI ia ser um nível mais mental, menos emocional, um mental puro. Por que tinha essa crença? Porque era de Aquário, e era de Aquário é regida por Urano, e Urano representava o mental superior, um mental que não deriva em emoções. E não esse mentalzinho rápido, mercuriano, inferior, que gera emoções. Se a gente tivesse melhorado esse mercuriano, a gente já poderia estar alcançando o tal do mental uraniano. Mas só que não. Então, Krishnamurti vai dizer que o nosso cérebro, além de condicionado, ele está sempre voltado para o passado. E isso sempre me intrigou. Tanto é que um dos primeiros livros que eu li é Liberte-se do Passado. Você pensa que é libertar-se do passado emocional, ai, da sua vida, da sua infância. Não, gente, liberta do passado total. Você já pensa com toda uma cultura atrás de você viciosa. Não é pensar a cultura como deveria ser, que eu tenho que olhar para esse passado criticamente, desconstruindo, vendo o que é essencial, o que, que não é, onde mentiram, onde não mentiram, o que, que eu posso extrair dali, que é verdadeiro, o resto fica como história, fica como cultura, fica como folclore, fica como mitologia, mas não como essência para me levar adiante. Então eu travo. E é o que está acontecendo, estamos travados. O próprio fato da ciência querer buscar uma só lei, uma só teoria, é a tal da teoria do um, para explicar tudo, é baseado nisso aqui. E se a gente não tivesse isso aqui? Se a gente não tivesse esse livro do um só Deus? Porque ele aqui, nesse livro, ele vai cultuar a mim como um Deus e não outros deuses. Então, eu vou pegar, né, essa parte para explicar bem clarinho para vocês. E assim, qual é o motivo desse livro, vamos dizer assim? São diversos motivos sociais, políticos, sim, políticos, na época, para legitimar monarquia, posse de terras, disputas tribais, religiosos, culturais, inclusive para garantir uma hegemonia racial. Então, voltando lá. O primeiro texto, né? Eu sempre volto porque ele é o fundamento. Então, eu tenho no Gênesis, né, a gente já sabe que são 2 Gênesis, né? Que ele é um entre outros, né? No primeiro não tem este preceito, mas no segundo já tem, né? Que o tal do Javé que modelou o homem, este homem, esse segundo tipo, pode ser isso aqui, pode ser de uma civilização, né? Isso aqui, vamos dizer, original antes do processo civilizatório e este civilizatório. O problema é que, sabe, a coisa empaca e chega, você esbarra na questão do poder, que mesmo que você fale, as pessoas, não, mas está escrito e acabou e eu vou obedecer. Bom, e a gente vai ver justamente nos mandamentos, que são 2 decálogos também, né? Interessante, né? 2 decálogos, 2 Gênesis, 2 não sei o quê, tem vários 2 aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não poderás fazer para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou que habite as águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Javé,
teu Deus, sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Então, vamos ver isso aqui. Só ele? Não. Os que você vir nos céus, então tem deuses. O que você vir embaixo da terra, aí vem o pessoal da ufologia e fala, eu disse, tem comunidade embaixo da terra. E nem nas águas, sejam águas que caem ou águas subterrâneas. Inclusive, a origem da água é um grande mistério neste planeta, né? E um mistério que solucionaria muita coisa, se a gente conseguisse decifrar, né? Ah, foi Deus que criou a água. Tá bom. Isso não explica nada também, tá? Então, quando ele fala isso, você não vai fazer imagem, não vai cultuar, é porque tem. E aí ele explica, porque eu sou ciumento. Ou seja, eu quero que você faça somente para mim, né? E além disto, né, você não vai se prostrar diante dos outros, não vai servir, porque ele é ciumento, porque ele pune, olha só, isso daqui que está nessa ideia do pecado original, que está nessa coisa toda que a gente vive. Ele coloca o pecado do pai sobre os filhos até a quarta geração. Então, o filho, o neto, o bisneto e o tataraneto. Então, quando lá na frente você vai ver aquela pergunta, Senhor, Senhor, quem que pecou com relação ao cego de nascença? Foi o pai, não sei o quê, foi a mãe, né? Se ou foi ele para ficar cego. Mas se foi ele, eu estou acreditando em reencarnação. Se eu não acredito em reencarnação, eu posso dizer que vem de geração. Hoje, a ciência fala assim, é genético. E também não é assim. Mas porque a ciência prova assim, e encaixa como a luva, por causa disso. Porque essa ciência toda ocidental, né? Porque a gente tem a ciência ocidental, né? O desenvolvimento foi aqui. Ela tem isso aqui como base da filosofia. E foi da filosofia que saiu a ciência. Porque a ciência que se desenvolvia antes disso, ela foi apagada. E a ciência estava se desenvolvendo na Pérsia Antiga, na Grécia, em outros lugares. E foi apagada, claro, a gente nem sabe. Pouca coisa sobrou, você não sabe nem o que seria hoje. Vou fazer aquelas brincadeirinhas de linha do tempo, né, que o pessoal gosta, né? Principalmente o pessoal da física e também o pessoal das ufologias e dos universos paralelos, que nada se comprovou, mas vamos dizer, vamos botar aqui a Terra, em que a Grécia não foi oprimida por Roma e toda aquela estrutura de ciência se desenvolveu e aí não houve queima de Alexandria, foi a Grécia que ganhou, não foi Roma, e daí por diante. Olha que legal, né? É uma possibilidade. Só que quando isso não é vivido, essa possibilidade, que poderia, né, a possibilidade de existir, ela esvanece, porque não tem ninguém para cultivá-la. Aí vem o pessoal falando, não, porque você tem seres iguais a você nos universos, mas aí a pessoa está especulando em teoria conspiratória, em especulação mesmo de uma tentativa da física explicar alguma coisa, tá? Então, quando eu tenho essa recomendação, por que que é um só e por que que isso é imposto, está aqui a explicação, tá? Então, é esse decálogo e tem um outro decálogo, mas o outro decálogo que está em Deuteronômio, que aliás não são 10, são 11, se a gente contar, né? Ele também corrobora em Deuteronômio
que não terás outros deuses, não farás para ti, mesma coisa. Essa parte copiaram bonitinho, as mudanças são outras, porque ainda tem isso, né? Esse foi o texto mais copiado, 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 só que o original não se tem. Encontraram, vamos dizer, arqueologicamente, as cópias de onde copiaram, mas não o original, porque ele já está datado, já está, né, pelo papel, você vê que já é uma cópia. Aí parece que sumiu. Alguém pode ter queimado realmente ao copiar, ou alguém ditado de cor ou coisa do gênero, tá? Então, nós temos que mudar nossos cérebros, porque para eu colocar o paradigma, um novo paradigma, um paradigma que eu estou tentando, né, colocar para sair da caixa, não é só sair da caixa. Eu posso entrar na caixa lá, caixa física, assistir lá um culto qualquer, desconectado completamente disso tudo, só observando, ó que interessante, como se você fosse num lugar que você não conhece, o culto, né? Ah, vocês fazem assim, você faz assim e tal, legal. Mas eu não vivencio aquilo pela ideologia, mas sim pelo fenômeno em si. Posso gostar, posso não gostar, posso ter uma experiência mais transcendente ou não do culto, mas a ideologia que me segura no paradigma para não evolução. E por que que esse paradigma que a gente tem aqui, que é de todo o Ocidente, hoje já está, né, espalhado em parte do Oriente, né? Por que que ele segura? Porque ele é escatológico, messiânico escatológico. Ou seja, você não vai melhorar nada, porque vai vir um Messias, ele que vai mudar tudo e vai ter um fim. Um fim, apenas um fim. E a continuidade depois desse fim? Um paraíso estático, como foi o anterior. Ou seja, Ouroboros, né? A Bíblia, ela fala do Éden, não o primeiro Gênesis, mas esse Gênesis civilizatório, que eu acho, né, considero, é minha interpretação, minha leitura, minha desconstrução. Em nenhum momento estou inspirada por Deus, não estou em nome de nada, estou em nome da minha inteligência, do meu estudo, da minha seriedade, da minha busca da verdade. Se você quiser abraçar e continuar, beleza, façam perguntas, também leiam, questionem. Agora, não me veio questionar, mas o que o Kardec falou, ou que não sei quem falou, ou que o espiritual falou. Se o espiritual falou e serviu para quem serviu, ótimo, parabéns, faça algo com isso. Mas o que eu estou falando é justamente dessa questão de você buscar com sinceridade uma verdade para desconstruir um paradigma que está te segurando no mesmo lugar. Está segurando a humanidade no mesmo lugar. Cadê a evolução? Cadê o progresso realmente? Cadê o devir? Eu tenho que fazer uma cisão, uma crítica. A crítica é crise, é ruptura, não é falar mal. Não é, ai meu Deus, eu não posso criticar, porque eu estou negativo, não sei o quê. Depende do que você está criticando, né? Eu estou aqui pegando um texto, vendo o que, que tem, que não tem. Ah, tem dois genes, tem dois isso, tem dois aquilo. Então tem dois momentos, sabe? Normal. Ah, se você for falar com o pastor, ele vai dar aquelas. Aí sim, você vai ter falácias. Você vai ter ou recuada, o padre recua às vezes, ou alguns pastores, deixa disso, ora e pede perdão, ou então aquelas saídas assim, você não pode ler esse texto assim, tem segredos, tem isso aqui, o Espírito Santo te inspira, e como você não tem Espírito Santo, aí eu quero saber como que eu não tenho Espírito Santo, né? Porque se o Deus é um só, e a criação é uma só, todo mundo tem, e eles dizem que não, que é o troço que vem depois, eu acho que não, pelos próprios escritos deles. Eles mesmo estão interpretando errado. Eu sou feita à imagem e semelhança, tudo que é Deus, eu sou. Então, eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. Aí eles colocam fora. E aí essa colocação de um Deus fora vem também por causa disso aqui. Por quê? Por que, que o Deus está fora e não está dentro? Porque Javé falou com Moisés. Ora, no primeiro Gênesis você não tem isso, você não tem, eu falei, não tem nada.
Inclusive tem os tais deuses. Talvez esses que ele diz, não faça imagem, não copie, não cultue. Talvez. Mas eu não digo nem Javé, mas esse personagem. Né? No caso, quem está escrevendo o texto em nome de, para fazer né, uma regra, uma lei, proibir, punir, ameaçar. Isso é terror. Por que a gente cultiva terror? Né? Não é só violência urbana, violência de guerra. A gente cultiva filmes de terror. Por causa disso aqui. A Bíblia é a base de todos os filmes de terror. E pessoas das mais cultas assistem, e não é que acham engraçado, não, porque na hora que acontecer alguma coisa, a primeira coisa que acontece é o medo. Tá? Porque senão ia. Não quero que ele é só filme, não acredito em nada, vai. Entra numa floresta escura. Já vi isso. Floresta urbana. Ah, vamos fazer uma coisa diferente no Halloween, não sei o quê. Vamos subir lá o bosque, lá a cachoeira, no escuro, fazer uma fogueira, uma clareira. Ah, no meio do caminho teve gente pirando. Ué? Ele aqui não tem terror nenhum, sabe? Mas de pirar mesmo. Então é o mal. Que muito dificilmente você vai encontrar na natureza, mas tem filme que coloca lá no meio da natureza, no meio do bosque, a bruxa que está no bosque, bababá, bababá. Mas é criado aqui. Aí na história do diabo a gente vai ver todo esse processo, tá? Então não tem rascunho, não tem nada, temos que melhorar a nossa cabeça para poder pensar e tirar esse paradigma. Porque como que a gente coloca um paradigma de uma consciência única, de um todo, para esse universo vasto, múltiplo, e que é uma das teorias, inclusive, que é a teoria do Big Bang, que seria um universo originado, né, de uma explosão, e que estaria num processo, né, de expansão, e depois, claro, né, chegou lá, parou, agora volta. Meu Deus. Matematicamente funciona. Claro, matemática foi você que criou. O universo é matemático, Deus é matemático. Matemática da Terra, né? Diga-se de passagem. Que isso é outra coisa. Que cálculos fazem as tais civilizações que estão vindo aqui ou querem vir aqui de outros planetas? Que matemática usa? Que física usa? A mesma? Então tem algum problema com a nossa. Se for a mesma, a gente não está atrasado. Mesmo. Se for outra, esquece que a gente não vai conseguir. E quando eles vêm aqui, se é que vêm, por que eles não passam isso? Tem maluco que diz, não, já está passando. Não, nós estamos ralando e desenvolvendo. A muito custo. Porque se alguém já tivesse passado, pensa que a gente estava aqui? Não, já tinha projeto para a gente ir para todos os lugares da mesma maneira que o pessoal diz que esse pessoal chega aqui de nave, entendeu? E que, o Wi-Fi foram eles que deram, o smartphone foram eles que deram, não sei o quê. É só quem está afastado da ciência, da matemática, da física que fala uma besteira dessa, gente. E como a maioria que não estuda, não lê, então vai aceitando. Como é que funciona? Ninguém parou para pensar? Como funciona o Wi-Fi, o seu Wi-Fi? Como que você pode, hoje, daqui, mandar um fax sem telefone, sem fio, de um texto, de filme, de foto, para quem está lá na Alemanha, para quem está lá na Índia, no Japão, oposto. Online, no mesmo instante. Você falando com a pessoa, aí você fala, peraí que eu vou mandar para você. Já recebeu. Como que é isso? Como que é isso? Que velocidade é essa? Estamos falando de quê? Então, investigue você que tem o seu celular. Isso é fácil, não é religioso, tá? Mas para você tirar da cabeça um monte de besteira de reduções,
que nós estamos alcançando já uma série de coisas. Agora, estamos ainda, e a questão humana é a mais difícil. Inclusive, é mais facilmente desenvolver tecnologia, todo mundo sempre soube, do que caráter, do que humanidade, do que esses conceitos mais humanistas. Mas não vamos inventar um neo-humanismo, um exoconsciência. Sabe, esses nomes não ajudam ninguém. Principalmente porque eu estou pegando um conceito antigo. Tá? Então, as contradições, eu falei algumas, tá? E eu convido vocês a buscarem, tem livros que falam sobre isso, eu vou continuar falando aqui um pouco, que eu sei, mas para quem quiser aprofundar, tem histórias, contradições e curiosidades da Bíblia, um texto até que é uma tradução, uma compilação de pesquisas externas, tem bibliografia atrás, e tem outros. Só botar lá no Google vai aparecer pelo menos 3, 4 ou mais. Porque essa Bíblia aqui de Jerusalém foi uma tentativa de melhorar ou esclarecer alguns pontos de tradução. Mas ela também é mais do mesmo, tá? Só melhorou um pouquinho a leitura, abriu um pouquinho, tirou a questão do Espírito Santo e do secreto, tá? Bom, para nós que lemos assim, para quem tem essa cabeça, nunca vai tirar, tá? Porque ela prefere. Então, quando eu falo da história do mal, do diabo, que aqui tem uma punição que não é diabólica, é divina. Aqui tem uma punição divina. E esse é um dos motivos pelo qual eu não adoto esse livro e estou desconstruindo ele. Como assim? Além do pecado original, ainda tem o pecado do meu tataravô, e por aí vai, né? Não tem salvação, não, gente. É por isso que o mundo está assim. Aí o mundo vai deixar, essa terra vai deixar de ser um planeta de expiação. Para! Não é assim que acontece. É você que tem que fazer todo esse processo, tá? E aí? De onde vem os apocalipses? Quer dizer, as distopias dos filmes, catástrofe? As distopias aqui dos apocalipses. Aqui tem várias distopias. Daniel, Isaías, João, Pedro e tantos outros que não estão aqui. Então, essa estrutura aqui é messiânica e nós estamos numa sociedade messiânica, estamos esperando o Salvador, seja político, seja religioso. Salvador, alguém que vai dar jeito em tudo, porque eu não consigo dar jeito em nada. E geralmente através da guerra, da morte, do extermínio dos maus. Quem classifica isso? Qual o critério de mal, de condenado, se todos viemos da mesma fonte, se é essa a verdade, e que fonte, ou por que não fontes? Mesmo que a gente pense no todo, né, que perpassa por tudo, então todos seriam importantes. Temos que pensar sobre isso, tá? E as distopias, então, provém dali, a gente só consome isso para poder ficar com medo, e a gente vive no passado horroroso e o medo do futuro, então o nosso presente é uma crise só, e aí afunda em depressão, ansiedade, tudo. Olha só o que a gente come, o que a gente cultiva. Eu não vejo distopia, eu não leio distopia, eu nunca gostei, sempre achei idiota. Se é para eu pensar no futuro, eu quero um futuro melhor. Por que o futuro vai ser ruim? Não, que vai ter depois. Mas é depois daqui da Terra, não tem sentido isso, porque não existe isso. E, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas dizem que o tempo não existe, mas são distópicos. Então, tem muita confusão aí. Né? Está faltando limpar esse raciocínio. E as teorias da conspiração, as diversas, né, têm fundamento em tudo aquilo que é pior nas religiões, principalmente essas religiões de livro, principalmente essa, judaico-cristã, principalmente. Claro que existe a islâmica, que é do mesmo teor, né, 600 anos depois, onde os rabinos já estavam reescrevendo também, e tudo é reescrito, e no final das contas, estamos fritos.
Bom, e o que tem aqui de luz? Qual é a parte deste conjunto de livros que pertence àquele que dizem que inspirou todas as igrejas, todos esses... Cristo, né? São 200 páginas, gente. A Bíblia tem 2.000 páginas. É 10%. Então, 10% deste livro... mas ele veio corroborar. Você que diz isso, porque o rabino quis colocar isso aqui, os copistas colocaram. Você não vê isso no gnóstico, nos outros evangelhos que você descobriu. E por que eles não estão aqui? Porque eles questionam muita coisa que está aqui. Mas ainda assim, são textos de uma seita judaica, né, que seguia o Cristo e tem diversos nomes na época, né, que já contei essa história, quando Constantino foi no concílio de Nicéia, não era um só, assim, somos os cristãos, os discípulos, não, era uma bagunça. Porque, gente, 325 anos depois que o Cristo morreu, não tinha Matusalém ali, não. Já era discípulo, discípulo, discípulo. E no caso, vira apóstolo, tanto faz. Para mim é discípulo, discípulo, discípulo. Século XIX, nós estamos no início do século XXI, né? Então, vamos contar aqui uns 200 anos. O romantismo começou no metade, que é onde começou essa mexida toda, essa parafernália, 1850, 1950. Quando a gente chegar em 2050, a gente terá feito 200 anos de uma mudança de paradigma com relação a muita coisa. Em retomada de alguns preconceitos, de alguns princípios, né, que eu digo dessa natureza. Né? Então, a gente não está nem no tempo igual ao do primeiro concílio. Então, digamos que o Cristo tivesse morrido em 1850. Está fresco? Para você, enquanto vida, enquanto fenômeno? Não. Já era. Você já está na versão da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, mais ou menos, dependendo da idade da pessoa, até o tataravô. E você vai confiar? Já escutou a história do seu avô? Avô. Você confia? Ele fala a mesma coisa? Ou ele fala a cada hora uma coisa? Ele esquece pedaços? Ele inventa mistura? E eles não. Aí vai dizer o pastor iluminado, porque eles são banhados do Espírito Santo, e o Espírito Santo está falando por eles, aí sai tudo pela tangente. Só que quando você pega nesse miolinho, né, de 200 páginas, você tem 3 textos, né, haviam mais, né, mas escolheram 3, Mateus, Marcos e Lucas, que são atribuídos, tá? E o de João. Geralmente, o que você lê em Mateus, Marcos e Lucas, bate um com o outro, assim, tipo, se alguém endireitou, eu não sei. O João não dá para endireitar, porque o João fala uma coisa completamente diferente. O João é muito místico, vamos dizer assim. É como por isso que os gnósticos adoram o João. Porque é muita imagem, muita poesia, é um outro tipo de texto. Eu também não sei porque que eles colocaram. Talvez por causa de João Batista, por causa de algumas coisas que ele fala que são mais transcendentes e arquetípicas, que era importante colocar, se é que alguém percebeu isso. Tá? Mas vamos ver a luz dentro da caixa, que outro dia me pediram. Você não vai falar de alguma coisa? Bom, 10% disso tudo é a luz. Mas basta um pouco, né? Mas não é tudo. Porque, afinal, ele veio para questionar esse paradigma de onde ele veio, ou corroborar, né, para uma renovação. Ele veio corroborar e renovar, ou ele veio desconstruir, criticar e renovar e propondo outra coisa. Difícil na Terra, no desenvolvimento do que a gente chama humanidade, ou mesmo de todo desenvolvimento, você ter assim, destruir tudo para botar um novo. Aqui você não vai ver isso.
Acho que nem no universo. Só quando a gente tiver o Big Crunch, e aí corre tudo de novo. Só. Aí pode ser de novo. De novo nesse sentido. Não só de novamente, mas como novo. Tá? De novidade. Então, claro que ele não veio destruir tudo, ele estava lá. Mas tinha que renovar lá. Mas ele fala uma imagem muito interessante. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, um paradigma antigo é um odre velho e eu não consigo receber a nova proposta, a boa nova, a novidade. Não consigo. Vai estourar o meu sistema. Então, ou você mata esse ego, esse paradigma, para aceitar a nova verdade, a verdade, né, a luz, ou você vai repetir mais do mesmo, vai fazer uma reforminha. E não vai adiantar nada, porque você continua sendo um odre velho. Tá? Então, tem alguns textos, claro que aqui 10%, mas eu já disse que desse 10% é também uma parte, que é luz, outra parte é só história, tá? Fez isso, fez aquilo, falou isso, falou aquilo, brigou isso, brigou aquilo, que o Pedro, que é Simão, tem horas que aqui está Simão, tem horas que é Pedro. Ou seja, Pedro é um apelido. E que tipo de apelido? Para dizer que ele era uma pedra, uma brincadeira, e hoje virou nome. Não tenho culpa de quem se chama Pedro ou Pedra, né, que eu acho que não tem feminino de Pedro, né, dos outros nomes já existem, mas que é Pedro é uma pedra. É rígido. E há quem se chame Simão. Né? Então, o Cântico dos Cânticos é uma maravilha. Mas também denota umas coisas muito interessantes. Vou analisar esse texto com vocês depois, que além dele ser poético, dele ser rico em imagens, de poder ter interpretações, tem uma coisa bem interessante sobre a questão racial. Tá? Então, aqui, felizes os pobres, Sermão da Montanha. É uma luz, é uma bênção. É o sermão da bem-aventurança, que não é sermão, né? Foi uma fala dele. Então, deixa eu levantar aqui para eu ler. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí tem que saber o que é pobre de espírito. O que vem a ser pobre de espírito? Uma pessoa que é pobre, né? Aqui, o pobre que ele diz não é no sentido financeiro. O pobre de espírito seria o que ele coloca aqui. São os mais humildes, o que apesar de estar com uma boa condição, eles estariam disponíveis, abertos. E a humildade não é característica da pobreza. Tá? É outra coisa. Fazer essas analogias é loucura. Todo pobre é humilde. Não. Todo analfabeto é humilde. Não. Então, o que se opõe a esse humilde? É o orgulhoso. O orgulhoso ele pode ser pobre, classe média, classe rica, padre, pastor, tudo. Pode ser orgulhoso, vaidoso, o que impede a disponibilidade para receber essa luz, que é o que ele está colocando aqui. Então, feliz, por quê? O que é reino dos céus? Porque essa luz, essa transcendência só entra se não tem vaidade, se não tem ego, né? Rançoso, duro, etc. Felizes os mansos. Manso aqui também não é aquele que não faz nada, tá? Mas aquele que tem a esperança, né? Que entrega. Ele não fica cobrando, pressionando nem Deus, nem o universo, nem os espíritos. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero. Você tem que fazer, você tem que ajudar. E, aliás, às vezes a pessoa acha que ela é humilde porque ela cobra de Deus, não para ela, porque ela não precisa de nada, ela já está bem, mas Deus não está vendo a guerra não sei onde, Deus não está vendo as crianças na África, e no meu tempo era Biafra, e não sei que lá da Etiópia, não sei que lá da
Namíbia, quando tem lá uns reis loucos que ninguém destrona, porque a liberdade dos países de se constituir assim. Então, eu não posso pressionar. Se eu não entendo, se eu não sei, eu tenho que ser manso. Ou seja, aguardar, esperar, observar, ver. Porque, então, se eu acredito neste Deus, ele sabe o que faz. Que cobrança é essa? E os mesmos que são religiosos, seja católico, seja espírita, seja kardecista, seja o que for, estão lá cobrando. Inclusive, os rituais insistem. Senhor, Senhor, quem berra mais é escutado. Quem grita mais é desesperado. E o desesperado é aquele que já não espera. Desespero. Tá? Não tem mais esperança. Então, esses mansos que aguardam, que percebem, né, toda essa potência, que apesar de eu não entender, há alguma razão para tudo isso, vai herdar a terra. Então, veja, vai ter o reino dos céus, outros herdarão a terra. Então, essa terra será diferente, terá, né, uma outra constituição, e outros vão ficar lá. Ele já falou aqui de 2 lugares. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Né? Então, afirma. Eu vou ser consolada. Agora, só no futuro distópico, ele não está falando de um apocalipse. Está falando aqui agora e a gente vai ver. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Então, aquele que está preocupado, a injustiça, eu não sei aonde, mas justiça em Israel, justiça em faixa de Gaza, só injustiça, Senhor. Calma, que todos serão saciados. Felizes os misericordiosos. Claro, quem tem a misericórdia, que eu já falei que é uma característica, né, uma qualidade dificílima de adquirir, porque pressupõe um amor incondicional e uma visão muito mais ampla da humanidade e de todo esse processo. E o que vão alcançar os misericordiosos? A misericórdia, né, para eles também. Né? Eu também não entendo como é que eles não teriam se eles já são. Né? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então, eu acredito aqui que as visões divinas, as outras, característica nossa, né? A gente pode ver a Deus, mas tem que estar num certo nível, porque também a gente pode ver os outros espíritos não tão luminosos. Mas tem que ter uma pureza. E o que é essa pureza de coração? É sem intenção de ir lá e ver para por isso muitos não saem do corpo. E ficam, Cristina, eu quero mentoria para sair do corpo. Para que você quer sair? Só para ver o seu corpo e ter certeza de que você não é esse corpo? Acho que não. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, é o mesmo daqui, da justiça, porque eles alcançarão toda a glória. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. E isso aqui, ó, eu não sei se foi a mesma coisa, porque aqui essa parte pode ter sido acrescentada, porque aqui tem uma nota, porque esse texto foi copiado e recopiado. Então, assim, como os discípulos já estavam sendo perseguidos, ele diz que alegrai-vos e regozijai-vos, isso é bem Paulo, né? Porque será grande a vossa recompensa nos céus, aí também é aquela coisa no depois, e quem vai herdar a terra são os mansos, então tem só uma parte que vai herdar a terra, outra parte só vai ter
essa recompensa no céu, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não fica muito claro, mas apesar de ser interessante o texto, um pouco melhor do que aquela coisa pesada, esse texto vai se repetir em Marcos, isso aqui é de Mateus, em Marcos e em Lucas, mas não em João. E outra parte que é bem interessante, que é a transfiguração, que é uma passagem onde ele vai fazer, pega três, né? Pedro, Tiago e João, e vai para um determinado lugar, né, o Monte das Oliveiras, para fazer uma oração. E essa oração não é a mesma do Getsemane, que o Getsemane ele está desesperado, já sabendo o que vai acontecer, né, e me livra disso, se for possível, vai ser muito difícil, porque ele tinha o seu lado humano, o corpo, tudo isso, né, e surge naquele momento, né, o lado da dúvida, do terror, né, que ela é humana, né, então a gente tem que tirar tudo que não é humano de nós, que é do acusador, para ficar somente com o que é humano, que a dúvida é para ter a certeza. Né? A dúvida é para investigar a verdade, é para confirmar. Ela não é para sair duvidando, 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 duvidando. Né? Eu não duvido de muita coisa, eu desconstruo e faço críticas, tá? Ah, você duvida de Deus, não é? Não é esse o ponto. Né? É esse aqui, essa Deus humanizado, o Deus do homem, o Deus que o homem construiu. Agora, as frequências, a luz, o eterno, o que não tem nome, o que é atemporal, quer dizer, uma energia, que não tem outro nome para dizer, energia, luz pura, logos, o nome que eu der ainda será um nome. O todo, né, parece que é a palavra que abrange tudo, né? É só um pronomezinho, que é indefinido, ainda por cima. Então, o todo e o tudo, ele é a mesma coisa que eu dizer nada, né? Mas essas coisas que falam pelo homem, é do homem para o homem. Então, se eu conseguisse tirar o estereótipo daqui do homem, né, um arquétipo, é de um homem ciumento, um homem raivoso, um homem que impõe leis, que impõe regras, né, que quer controlar, que quer dominar. E esse outro homem que veio, no meio disso tudo, para libertar, o que ele veio libertar? Libertar de Roma. Ele não falou mais do Egito, não falou da Babilônia, não falou nada disso. Libertar o homem de si mesmo, tanto é que ele fala, tem que morrer em vida, fala para Nicodemos, e a libertação da estrutura. Por isso que eu digo que ele veio questionar grande parte da lei, grande parte dos preceitos. Aliás, há também em Êxodo, né? Em Êxodo 20 e mais adiante, né, os fundamentos do Shabá também muda. Então, parece que tem sempre dois. Tem o javista, o eloísta, né? O, o outro narrador, que eu não sei o nome que eles dão, eu teria que pegar, mas eles diversificam, né? E quantas Bíblias existem? A judaica, a católica, a ortodoxa, a siríaca, a copta, a protestante, a anglicana e assim por diante. Elas têm coisa em comum? Tem coisa em comum, mas há interpretações. As que estão mais para cá são um pouco mais próximas. Mas quando você fala da ortodoxa, da siríaca e a copta, tem muitas diferenças, tá? E a questão da esmola em segredo, né? E o horário em segredo, né? Por que o Espiritismo, que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, não ensina isso para os espíritas? Não tem segredo. Nem esmola, nem oração. É uma vaidade, uma disputa a toda prova. Eu quero ser
não só o dono da verdade, o curador, o abençoado, eu sou assim, o direto do divino, como também o profeta, porque é um tal de profecias, 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 todo mundo quer dizer a profecia. E hoje se disputa até em mídia essas profecias. Né? O repórter que quer dar, não é mais o furo, ele também quer dar a profecia. Então, hoje tem os jornalistas astrólogos que fazem previsões, os jornalistas entendidos em profecias, geopolíticas proféticas, que geopolítica, para mim, é um estudo da estrutura, pouco pode prever, né? E estão aí prevendo. Por quê? Porque eu tenho um complexo de Isaías, complexo de Daniel, complexo de, sei lá, Ezequiel. Porque foram pessoas que se sobressaíram. Mas, gente, a fama disso aqui era mínima. As pessoas estão muito perdidas com isso. Mas é que hoje tem a mídia, né? Então, como eu não consigo ver a possibilidade de eu chegar perto de realmente uma fama real como uma celebridade, eu tenho que estar no movimento artístico aí em geral, né? Mas assim, bombando, seja cinema, televisão, aí cinema e televisão também tem o seu universo, né? Eu quero ser um super político, eu quero ser o prêmio Nobel da Paz, eu quero ser o prêmio Nobel de qualquer coisa, para eu sobressair, então até burlo, e tem casos de burlar, de inventar, de mentir, de copiar, de plagiar. E também eu quero aparecer. Eu não tenho o poder do dinheiro e vou aparecer com outros valores. Porque aquele que é milionário, bilionário, que está rico, tem até aqueles monte que estão escondidos, que são os paparazzis, que são a mídia, que ficam correndo atrás para saber. Afinal, mas é ele que é o bilionário, que está controlando isso tudo, o cara está lá na sombra. Agora, ele está na sombra porque ele é sombrio, ou ele está na sombra para se defender e porque ele herdou aquilo tudo e é dele e ele não vai dar satisfação. Então, a gente tem muita coisa, sabe? Antes da gente julgar, da gente se posicionar principalmente e apoiar guerras, apoiar conflitos, a gente deveria parar para pensar um pouco mais. Fazer uma reflexão. Eu estou vendo os fatos. Por que Rússia e Ucrânia eu tenho que tomar partido? Eu posso não tomar partido de nada. Na época que saiu a declaração, eu falei, se o povo fosse inteligente, dos dois países, deixava os dois brigando sozinhos. O presidente tal com o presidente tal. Mas isso não acontece. Por quê? Porque eu quero só estar lá, porque tem um partido, tem um grupo de pessoas, uma maioria, que colocou o cara lá, e os outros não adianta que não tem voz. E aí, a pessoa fala, mas você não pode ser alienada. Posso e devo. Porque quando eles falam assim, mas aí subiu o leite, a manteiga, isso e aquilo. Subiu porque o pessoal daqui é sem vergonha e quis que subisse. Não tem nada a ver. Porque os insumos vêm de lá. Veja, eu não compro aqui, agora como eu compro. Por que essa ideia cola na cabeça do povo? Porque o povo faz compra no máximo de uma semana para poder comer. Só que a pessoa que tem um agronegócio não faz a compra da semana para os seus bois e suas vacas. São silos já guardados. O problema não é a raçãozinha ou o agrotóxico ou não sei quezinho que não ia vir mais ou que ia vir superfaturado. Não, o problema não é esse. O problema é a bolsa, é a especulação financeira, que até os comunistas estão dentro. Pasmem. Estou contra o capital, mas não o meu dinheiro na bolsa. Bom, então fica para vocês esse vídeo para refletir bastante. A gente vai continuando, vou tentar trazer a luz e vou fazer, né, mais um vídeo sobre projeção astral e trazendo uma experiência de espiritualidade prática
diferenciada, trazendo o paradigma que eu absorvi, que eu adquiri, que modifica muita coisa, mas que lembra e parece algumas coisas que estão também sendo divulgadas por aí, mas só que não. Por isso que eu digo, é aqui, é agora, é o eu, é a consciência, é o passo a passo, mas sim, uma mudança de paradigma para um crescimento, uma evolução, mas para trazer para cá, eu tenho que ser feliz aqui, eu tenho que ser feliz agora, eu tenho que estar em paz aqui, eu tenho que estar em paz em qualquer lugar que eu estiver, mesmo com o desafio tal, ou o problema, ou a questão, e só posso ou só devo fazer algo por alguém se eu tiver condições, se eu souber realmente no arbítrio que vai ser melhor para ele e para mim. Essa ideia de ajudar assim, né? As pessoas estão puxando, e ao mesmo tempo que elas dizem assim, tem que perdoar porque ele tem a consciência, ele vai despertar no momento certo, mas depois eu vou lá e tenho que ficar ajudando. E outra, se eu estou aqui e agora, nesse corpo, a minha vida é aqui. Então, eu tenho que resolver tudo aqui. Eu tenho que iluminar aqui, eu tenho que melhorar aqui, melhorar minhas relações, melhorar toda essa ecologia. Eu não tenho que desenvolver nem a saída extrafísica, nem mediunidade nenhuma, para ir ajudar irmão no astral. O que não falta são seres iluminados, mentores, etc, etc. Estão fazendo o quê? Estão com os bracinhos cruzados e obrigando você a trabalhar? Você é obrigada a trabalhar? Onde está o contrato? Na mediunidade, mediunidade não é contrato. Mediunidade é dom que você cavou em encarnações passadas. Está lá na casca o teu dom. Outros ainda não dizem, mas é dom do ser humano. Assim como a gente fala, que é inato, sair do corpo também é inato, e falar com, ter contato, também é inato para todos. Por que não faz? Procure saber por que não está acontecendo com você. Nós podemos tudo. E o que um pode, os outros podem. Somos um, não somos? Agora, eu não tenho que usar a minha mediunidade, nem usar, né? Eu tenho que servir a um monte de seres do outro lado perdido que não quiseram fazer nada, que como se não tivesse, fosse um total desamparo. Astral inferior, astral médio, né? Sabe? E aí falam do nosso lar, né? Para quê? Só quando eles estão, e eu tenho que pegar o cara daqui, da sombra, e levar lá para o nosso lar? É isto? Se você me fala que tem que ajudar pessoas aqui, eu já falo assim, olha, cuidado que você está puxando o karma dele, você às vezes está ajudando quando não tinha que ajudar, que ele precisava passar aquilo para despertar. Mas eu ainda estou aqui, atuando aqui. Vai dar lá o cobertor, vai dar o sopão, vai dar... Não faz propaganda, simplesmente dê. Que saiba só você e as pessoas que estão lá, a sua comunidadezinha. Agora, me poupe. Vamos acabar com isso. Isso está trazendo muitos problemas para muitas pessoas. Pessoas querendo desenvolver mediunidade para, não sei o que, não sei o que, querendo desenvolver, saindo do corpo para isso. Tem gente até que quer fazer presepada no astral, quer fazer, ter mais relações no astral, tudo. Eu não mentoro, nem corroboro nada disso. A saída em astral é para você, para você, para você, e quando não for, te dirão, te pedirão, e você terá certeza. É para você atuar em você, atuar no seu sistema, fazer teus estudos, crescer. E toda vez que você se meter a besta, como eu já me meti às vezes, cuidado. Mas aí te, sabe, erra. Eu erro é uma vez só, gente. Errar é humano, mas insistir no erro é maligno, diabólico, o que você quiser dizer. É horroroso, para não dizer burrice também. Eu aprendo ou não aprendo com os erros?
E aprender isso, eu não repetir. Então, às vezes, o que eu fiz, talvez por causa ainda desse resquício de ideologia, sim, que eu recebi a mesma ideologia que vocês. Tá bom? Então, obrigado pela atenção de todos. Teremos novos vídeos, teremos vídeos sobre espiritualidade prática, pura, 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 sem mexer em texto, porque a prática não precisa de texto. E depois um vídeo sobre essas experiências de projeção astral e akáshico. Ok? Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.